Mas o que eu queria realmente aqui enfatizar, porque é a forma como o judeu ele encarava a morte. No tempo de Jesus vocês vão perceber que havia dois partidos que se degladiavam muito com relação a isso. Os fariseus e os saduceus. Um grupo acreditava que havia ressurreição após a morte, e já os fariseus de forma nenhuma não acreditavam e tal. Então havia um embate muito grande. Os fariseus eram extremamente influentes na época e eles não acreditavam, inclusive, aí que havia vida após a morte. Não acreditava na ressurreição dos mortos. Então havia toda uma problemática. Então, principalmente Hilel, que os que eram adeptos de Hilel, inclusive Gamaliel era neto dele, então era a escola que tinha uma melhor interpretação a respeito disso. E dentro desse ponto, dentro desse núcleo, inclusive haviam divergências com relação a tudo isto daí. Eu percebo que parece que está dando uma travadinha mesmo aqui, talvez seja com a nossa transmissão aqui mesmo, né? Mas na medida do possível vamos acompanhando aí. Se travar, se der algum problema, nós vamos estar gravando e depois a gente manda aí para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta com relação a isso daí, vão nos fazendo aí. Irmã Beth, irmã Beth diz que não está conseguindo. Boa noite na paz do Senhor Jesus. A Cleia, Alessandro, Rômulo, está chegando mais pessoas aí conosco. Vocês que tiverem as suas perguntas, as façam aí, por favor. Estamos aqui para dirimir e tirar as suas dúvidas, tá bom? Aqui a voz está demorando chegar e também está travando. Ok, tudo bem, minha irmã? Fique tranquila, a gente vai estar organizando isso aí na medida do possível. Tá organizando aí para vocês, tá ok? Vou tentar falar um pouco mais compassado para ver se chega aí e fica mais tranquilo, tá bom? É uma matéria que eu precisaria muito, mas muito da sua atenção mesmo. Mas sobretudo, sobre essa questão de morte e vida após a morte, sempre houve um grande debate, uma grande questão alusiva, muitas perguntas e muitas indagações a respeito disso. Eu não poderia perder a oportunidade de aqui falar com vocês a importância de nós entendermos a brevidade da vida e levarmos a sério essa questão da morte. Naquela época havia-se também uma outra grande dúvida, aonde inclusive aqueles que acreditavam na ressurreição dos mortos, havia uma dúvida, o local aonde esses mortos estariam. Então acho que talvez a grande questão e a questão mais problemática aqui é nós elucidarmos esse ponto. Fiquem aqui comigo, eu gostaria que você dobrasse, por favor, a sua atenção, em nome do Senhor Jesus, porque isso vai requerer um pouquinho mais da sua atenção. E isso vai entrar um pouco naquela questão do estágio intermediário dos mortos. Então, assim, dentro daquilo que nós conhecemos na nossa linha futurista, esse local onde ficavam os mortos, que eram as almas desses mortos, um local chamado Seol. Então, dentro desse local, havia uma separação. E todos, pasmem com o que eu vou dizer, e isso, existem afirmações de Samuel, inclusive segundo Samuel, que vai nos informar que o local desses mortos, tantos os que iam, que eram fiéis, que eram santos, que acreditavam em Deus e que serviam a Deus com interesse de coração, eles ambos iam para o mesmo local chamado Sheol. E esse local, por sua vez, havia uma distinção. E o que é que separava um local do outro? É que havia um abismo. O local onde ficavam os ímpios, um local um pouco mais embaixo. E para vocês entenderem, está aqui o paraíso, o seio de Abraão, aonde nós vamos observar em Lucas, ele vai falar a respeito disso. Aonde estão os ímpios está mais aqui embaixo, nessa parte mais inferior, e aqui um pouco mais, aqui na parte de cima, estaria o seio de Abraão, conforme nós vemos naquela parábola ali do rico e do Lázaro. E ali a gente vai observar que entre esses dois locais, aonde estavam ali os mortos que morreram
não acreditando que eram desobedientes, estavam aqui nesse outro local, e os que aqui estavam um pouco mais em cima, um local denominado o paraíso, o seio de Abraão. Então ele ficava ali. E no meio havia um abismo, era como que um precipício muito grande, além de estar na parte mais baixa, havia um abismo. E então, além desse local baixo aqui, o abismo significava dizer que ficava mais embaixo ainda. Então havia um local de separação, que separava eles, era o abismo, e segundo que aqui ficava um pouco mais alto o paraíso, e mais embaixo ficava aonde ficava ali o local dos ímpios. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, vai acontecer algo interessante. Percebam, e vocês se lembram que quando, vamos ver se tem uma pergunta, pois o mais, a coxinha está saindo do meu celular, a caixinha está saindo do meu celular, deu problema. Vai ver pela TV, muito bem, irmã, vão preparando aí se tiver alguma pergunta. Então acredito que vocês entenderam sobre essa questão desse estágio intermediário dos mortos. Com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu algo interessante aí que mudou um pouco o local aonde hoje estaria o seio de Abraão, aonde estaria este paraíso. E isto fica bastante claro depois que a gente compreende a Escritura e quando, à medida que a gente vai estudando, sobretudo na parte escatológica, quando você vai compreendendo um pouquinho mais sobre esse estágio intermediário aí dos mortos. Mas só para tirar a dúvida, para ficar mais claro sobre essa questão, porque eu não quero que vocês tenham dúvidas com relação a isso, qual seria esse local aonde esses mortos que morreram em Cristo hoje estão? Evidentemente que os que são ímpios permaneceram no mesmo local, mas os que estavam no seio de Abraão hoje estão em um outro local, e eu quero estar falando sobre isso. Vocês se lembram aonde, na oportunidade, quando Jesus está ali já quase na agonia, nos momentos finais, no respirar final, e ali há dois ladrões, uma à direita e outra à esquerda, e um deles ali fica impressionado como o outro era uma pessoa tão desinformada, uma pessoa extremamente ignorante, e ele o repreende, disse, olha, nem tu estando nesta condição, esse homem nenhum mal fez. Então, talvez não é registrado todo o diálogo da maneira como foi. Certo é que aquilo dali demonstrou para Jesus, porque Jesus ele vê além. As pessoas viam que era aparente. Eles estavam de repente olhando para aquelas três pessoas ali e vendo como se fossem todos eles malfeitores. E nós sabemos que apenas um deles ali se perdeu daqueles três. Jesus, por ser Jesus, obviamente não teve nenhum pecado. E o que Jesus disse para aquela outra pessoa é extremamente revelador. Perceba que Jesus, quando depois da afirmação desse jovem, momentos antes de Jesus expirar e já entregar o seu espírito nas mãos do Pai, ele pega e diz agora para o rapaz, quando ele termina a sua frase defendendo a Jesus, e Jesus, olha, em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E como é que isto aconteceu? Jesus mentiu? Ele esteve realmente no paraíso? Ele esteve com aquele rapaz? A Bíblia jamais entrará em contradição, meu amado e querido irmão. Então você vai perceber que às 3 horas da tarde, quando já está tudo sendo consumado, as coisas sendo organizadas, e para você entender isso, você precisa, por exemplo, ir lá para 1 Pedro, no capítulo de número 3, salvo engano, verso de número 18, verso de número 17, 18 e 19, acho que até o versículo de número 20, mas o 18 ele é extremamente esclarecedor, porque vai dizer que Jesus pregou para os espíritos em prisões. Aqui nós temos inclusive um erro aqui na tradução, onde diz assim, no verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ih, pastor, agora apertou tudo. Como é que Jesus foi lá e pregou para os espíritos em prisão?
Jesus não estaria invalidando a Escritura ao dizer que, na verdade, depois da morte segue-se o juízo? Existe um véu de separação, de que quem morreu não pode vir aqui e quem está aqui não tem como visitar o mundo dos mortos, a não ser que seja através mesmo de Jesus, porque ele transcende a tudo isto daí. Como é que a gente pode explicar, pastor, toda essa questão? Jesus pregou para os que estavam ali em prisão, esses espíritos maus, e eles converteram, e eles aceitaram a Jesus, eles levantaram a mão, e eles foram, agora tiveram a oportunidade, porque se nós formos analisar, a gente precisa analisar também esse texto, já correndo também, inclusive, lá para Efésios, no capítulo de número 4, o versículo 8 e 20, aonde vai dizer que Jesus, ele levou cativo o cativeiro, que Jesus desceu às partes inferiores da terra. Eu vou até estar lendo aqui para vocês, mas eu preciso depois explicar também aqui, para que fique bem claro, que vocês não tenham uma dúvida com relação a essa questão. Capítulo 4 de Efésios, no versículo de número 8 e o versículo de número 9. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Importante dizer que isso daqui também está cumprindo uma outra questão também, dita lá nos Salmos de número 68. Há contrassenso do que muitas pessoas pensam, os Salmos são todos eles messiânicos. Pastor, mas uns são, os outros não são. Não, 100% são messiânicos. Mas cada um não tinha um momento, cada um não tinha uma história, evidentemente que sim. Mas os Salmos testificam de Jesus. Todo o Velho Testamento ele vai estar intimamente ligado com a pessoa de Cristo, bem como também os Salmos. Mas o que eu quero falar aqui com relação a essa questão? Pelo que diz, subindo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu. Agora já o verso 9. Ora, isso, ele subiu. Senão aquele que também desceu, antes já tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Eu quero provar aqui para vocês que se cumpriu o que Jesus falou aqui. Ele pega e diz: olha, em verdade, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas primeiro eu preciso lhe mostrar e lhe provar que Jesus ele não foi ali para pregar. Aqui a tradução, principalmente a de Almeida e corrigida, ela já veio atualizada, ela vem e ela vai corrigir essa questão. Então o termo mais apropriado, evidentemente que nós não vamos ter um equivalente aqui no português, mas a palavra correta aqui, se fôssemos colocar, e algumas versões já vem consertando isso, diz que foi Jesus, ele anunciou, ele veio para anunciar. Na versão mais correta, que a gente vai pegar a tradução com os judeus, diz que Jesus foi dar a sentença. Então o termo mais correto para você entender é que Jesus ele foi às partes mais baixas e ele foi lá para pregar. Não, ele foi para anunciar, ele foi para proclamar, ele foi para dar a sentença. E para quem ele foi dar a sentença? Se você bem observou, e por isso que a gente precisa analisar o contexto, para quem ele estava dando aquela sentença? Observe, o verso 20 já vai dizer: os quais em outro tempo, ele está falando, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, o qual em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé. Então percebam, aqueles que morreram lá no passado. Então ele está deixando bem claro aqui para quem ele foi dar esta sentença, para quem ele foi proclamar. Então ele está dizendo para os rebeldes. E quando fala as partes inferiores, é no local que a gente denomina e muitos chamam de inferno mesmo. Então quando ele vai lá, e quando Jesus, ele depois por ocasião da sua morte, ele desce lá, no mesmo instante, ele desce e ele vai lá, e ele não para pregar, não para converter mais ninguém, porque depois da morte segue-se o juízo. Porque se você, meu querido, não entender isso, daqui a pouco você vai estar dando razão para o Espiritismo, você vai estar dando razão para a Igreja Católica com o purgatório. Então é extremamente importante e interessante que você saiba disso,
É possível que todos nós saibamos, eu sei que você é um aluno embadiano, temos homens de Deus, mulheres de Deus que compreendem a verdade e a razão e a luz disso que eu estou explicando aqui. Se você não entender, você não saberá responder, por exemplo, para religiões que pensam diferente a respeito da morte. Nós somos cristãos assembleianos e temos a nossa, dentro da nossa linha, Jacó de Armínio. Então nós precisamos entender aqui toda essa questão. Somos e temos essa compreensão. Nós não somos calvinistas, somos arminianistas. E dentro desta questão aqui, dessa nossa concepção, que o livro, inclusive, do IBAD trabalha, nós vamos trabalhar dentro desta temática, dentro desta ótica, e os versículos bíblicos e toda a conjectura e o contexto da Bíblia, observando a exegese bíblica, tudo vai nos levar a crer sem nenhum medo de errar e absoluta convicção a respeito desta realidade. Depois da morte, segue-se o juízo. Inclusive, tem uma outra seita aí conhecida como alguém que guarda os sabatistas, que guardam o sábado, inclusive, e nos leva ou leva a pessoa a ter uma vida ignorante com relação a isso, porque é como que se depois da morte acabou tudo, então não tem nenhum problema, se não tem o inferno, a pessoa vai viver de qualquer maneira, ele vai viver uma vida irresponsável, vamos dizer assim, e eles pegam dizendo textos isolados, por exemplo, de Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 13 a seguir, onde diz: eu não quero que vós estejais ignorantes acerca dos que dormem. Então, por causa disso, eles dizem que morreram, eles estão inconscientes, então acabou, é finito, haverá essa, e a diferença é que eles estarão inconscientes, e essa é a grande questão com relação a isso daí. Mas nós vamos observar em Apocalipse dizendo que aqueles que morreram em Cristo, eles estão clamando. E clamando aonde? Essa é a grande questão, aonde eu vou estar falando para vocês, com passagens como a de Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Apocalipse no capítulo de número 6, o verso 9 a 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e tudo isso vai nos mostrar e vai clarificar para nós, nos iluminar o caminho, a certeza daquilo que nós estamos falando aqui. Ora, Jesus, ele foi, então, é a primeira questão que você precisa ter claro na sua mente. Deu certo aqui, estou em aula, muito bem, louvado seja o nome do Senhor, Adinaldo, Simão. Então, eu preciso que fique bem claro com relação a essa questão aqui. Então, percebam, Jesus, ele não foi, tira isso da sua mente, tira da sua cabeça que ele foi lá para pregar. Por que eu estou falando isso? Eu já vi pregadores dizendo, já vi pessoas dizendo e falando com relação a isso, que foi lá, que pregou e que pessoas se converteram. Então, vamos parar com essa bobagem. Depois da morte, segue-se o juízo. O texto é bem claro. E depois do texto, nós vamos observar aqui, está dizendo para quem foi dado a sentença. Jesus não foi para pregar para arrependimento de pecado. Ele foi dizer, ora, lembram a mensagem de Moisés? Lembram a mensagem de Noé que vocês rejeitaram? Que vocês quiseram viver segundo o seu próprio nariz? Que viveram segundo o seu bel prazer, que não aceitaram a mensagem do Messias que viria depois de Moisés. Então eu estou dizendo aqui, eu estou aqui, hoje se cumpriu. Ali alguns pegam, inclusive onde Jesus pega a chave do inferno e da morte, porque ele venceu a morte. Vai pegar aquela parte, inclusive, onde diz que Jesus pisou na cabeça. Não vamos entrar aqui nesse mérito, eu só quero dizer que Jesus foi lá e anunciou a sentença, proclamou a sentença, dizendo, olha, eu só estou aqui para mostrar para vocês, porque todo julgamento, querido, o que precisa ficar claro na sua mente? Jesus, ele não vai fugir dessa exceção. O dia do juízo final, o juízo do trono branco, que é diferente do tribunal de Cristo, é uma outra história, o tribunal de Cristo é para nós, e o juízo final, o trono branco será para a segunda morte. Vamos falar agora, daqui a pouquinho, com relação a essa questão aí. Então, perceba e entenda que tem essa diferenciação aí. E perceba que Jesus veio para dar a sentença.
e vai dizer: ora, vocês estão aqui por causa disso e por causa disso. E isso nos leva a crer que eles já estão sendo atormentados. E o pior, o sofrimento que eles estão passando lá agora, os que morreram, os ímpios que não aceitaram a Jesus, que quiseram viver a vida dissoluta, já estão sofrendo, inclusive. Só que este sofrimento não é para comparar, porque a morte e o inferno, esse inferno será lançado em um outro local, que é o lago de fogo, o Sheena. Mas não é o que nós vamos estar falando aqui. Eu só quero que você entenda e perceba e fique claro de uma vez por todas na mente de vocês, é que Jesus não foi lá para pregar, ele foi para dar a sentença. Então, mas Jesus é justo? É justo, pastor. E aqueles que não ouviram falar de Cristo? Aí já vai entrar em outra questão, que quem morreu sem lei será julgado. Não vamos entrar nessa questão. Eu quero resolver primeiro essa questão aqui, que fique claro, sem nenhuma dúvida. Agora, preciso voltar para a questão de aonde Jesus ele esteve no paraíso. Então agora nós vamos para essa parte onde nós estamos aqui. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, senão aquele que subiu, é também aquele que antes de subir ele já tinha descido. É porque aqui não está na ordem cronológica. Se você for pegar a ordem cronológica, o 9 veria primeiro do 8. Porque ele dá o enunciado que Jesus subindo levou cativo o cativeiro. Mais uma vez eu preciso que você olhe bem aqui para a minha mão. Não temos como mostrar aqui em slides alguma coisa, mas eu queria que ficasse bem claro. Então Jesus ele veio, ele passou primeiro aqui descendo, ele passa no local chamado Seio de Abraão, ele atravessa agora o abismo que está aqui no meio e vai chegar na parte mais inferior, aonde estão esses espíritos em prisões. Então ele dá a sentença, ele agora pega essas chaves do inferno e da morte, leva cativo o cativeiro. Alguns pensam que essa questão do cativeiro, não, o cativeiro, esse outro local é quando Jesus agora vai subir, ele deixa essa região aqui, onde estão os espíritos maus, onde ele deu a sentença, ele vem subindo, é o que o texto está falando. Você está caminhando comigo? Está conseguindo visualizar? Ele estava aqui, e agora ele vem subindo, chegou aqui, no paraíso, e é aqui que ele pega esse cativeiro, onde está junto aqui, ele vai pegar agora o seio de Abraão, esse paraíso, e ele vai levar para um local, para o céu. Em Apocalipse vai dizer que é debaixo do trono de Deus. Talvez não literalmente, mas é porque o trono fica mais em cima. Certo é que agora o cativeiro, o local aonde estavam ali os justos, inclusive aquele Lázaro, então foram levados agora, e Jesus vai com esse rapaz também no paraíso, sobe, é levado agora literalmente, porque Jesus esse é muito rápido, a velocidade do anjo é uma coisa extraordinária. Então se cumpriu o que Jesus também falou: em verdade, tu estarás ainda comigo hoje no paraíso. Jesus não mentiu, foi verdade, isso se cumpriu. É maravilhoso, porque quando ele estava aqui, ele vem subindo, pega aqui o cativeiro, o local onde estava, que os que morreram em Cristo já não vai mais ficar perto, porque agora vai subir, vai estar no céu. E a Bíblia é bastante enfática em Tessalonicenses, Filipenses, outras passagens, que vai nos dizer que essas pessoas, essas almas dos que morreram em Cristo, e é por isso que é importante nós analisarmos a primeira e a segunda ressurreição. Quando acontecerá, pastor Eurípides, a primeira ressurreição? A primeira ressurreição dar-se-á quando Jesus descer do céu. Ele vai pegar as almas do que morreram em Cristo, que estão debaixo do trono de Deus em um local, ou figurativo ou não, mas que estão no céu, ainda não é a Canaã celestial, ainda não é a cidade santa, porque não poderão ainda estar lá, mas eles estão em um local reservado ali no céu. Jesus vai pregar os que morreram, as almas dos que morreram, e vai trazer. Ora, pastor, se o texto lá em Tessalonicenses está dizendo que ali é o momento do arrebatamento, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que as almas estavam lá fazendo? E por que é que esses corpos aqui vão ser ressuscitados? Eu preciso lhe mostrar agora.
Aqui está a grande questão. Por que é que essas almas que estão debaixo do trono vêm com Jesus nos ares, o arrebatamento da igreja, essas almas, e agora esses corpos vão encontrar exatamente para isso, porque a alma não tem corpo, e a Bíblia diz que nós teremos um corpo, só que não é este corpo aqui corruptível, é um corpo incorruptível, e é um corpo que não tem pecado, que não tem doença, que não tem fragilidade, é um corpo glorificado. Então esse corpo que estava aqui no túmulo vai ressuscitar, só que glorificado, muito diferente do que é, e vai encontrar agora com esta alma, e a alma que não tinha esse corpo, agora terá um corpo, só que glorificado. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, irmão! Então, a Bíblia diz que bem-aventurado os que participarem dessa primeira ressurreição. E o texto é bastante claro em Tessalonicenses, no capítulo de número 4, verso de número 17 e 18, dizendo: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses corpos ressuscitarão primeiro, encontrar-se-ão ali com as almas que já estavam no céu, esse corpo agora glorificado. Depois que acontece esse encontro, aí nós que ficarmos vivos, se alcançarmos esse arrebatamento da igreja, e assim cremos e assim esperamos, vamos encontrar também com Cristo, com o corpo glorificado, e não precisaremos inclusive nem passar pela morte. Então a única certeza que nós temos da vida é a morte, e se não morrermos é porque nós fomos arrebatados, e glória a Deus por isso. Se assim for e se assim acontecer, não precisaremos enfrentar a morte, porque seremos arrebatados. E isto é tão verdade que eu estou falando, porque na fração de milésimos de segundo que agora eu estou falando com vocês, Jesus pode estar vindo, preparando para buscar a sua igreja. Pode ser nesse momento que já está acontecendo o som da trombeta de Deus, a voz do arcanjo Miguel, já preparando ali o grande regimento para vir arrebatar a sua igreja. Ele que é o responsável ali pelos anjos, essa grande comitiva, para nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Eu creio que Jesus já está voltando. Os dias em que nós estamos vivendo são por demais difíceis. Essa questão da pandemia, tantas coisas, queridos, que nós estamos vivendo, presenciando nestes últimos dias, tudo nos leva a crer que a humanidade já não terá muitos dias pela frente. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, pelos sinais da sua vinda, e que tudo quanto haveria de acontecer, todos os sinais que por ele fora dito, já aconteceu. E vamos adorá-lo na beleza da sua santidade e torcer que quando ele vier, nos encontre servindo a ele em espírito e em verdade. Muitos vão ser os que vão se desviar deste caminho, mas precisamos aproveitar o máximo de tempo para pregar, para levar a palavra. Os que morreram em Cristo, em um corpo glorificado, encontrando com a alma, terão agora esse corpo incorruptível para todo sempre. Nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Apocalipse, onde eu falei também, mas ai daqueles que fizerem parte da segunda ressurreição, porque essa segunda ressurreição agora já não será mais para um corpo glorificado, mas será para a condenação eterna, no momento do juízo final, o acerto de contas, aonde todo joelho se dobrará. Pessoas que nunca se curvaram diante de ninguém, que nunca estiveram buscando a Deus, que nunca tiveram o cuidado de procurar com zelo fazer o bem, pessoas que tinham o seu poder na riqueza, vão ter que se curvar, vão ter que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Adinaldo Simão Alves da Silva Tavares: Seol era o local que ficavam os ímpios? Sim, é exatamente isso, Adinaldo, que nós estivemos falando. Velho Testamento. Então esse local onde ficavam os ímpios, e é o que eu estou querendo falar, que eu mostrei para vocês também. Nesse mesmo local, só não no mesmo local, né? Mas com o mesmo nome, Seol,
E dava para ser visto, e isso dá para claro evidenciar, evidentemente, no texto aonde o rico e Lázaro. Então, de um local dava para ver o outro. O que tinha era o véu de separação, mas ambos os lugares ali se chamavam Seol. A diferença é que mais parte de baixo daquele Seol, daquela grande sepultura ali, daquele local ali aonde ficava, mais embaixo compreendemos e entendemos como um local chamado inferno, mais em cima o seio de Abraão. Mas os dois locais poderiam ser chamados de Seol. E isto é tão verdade que nós vamos pegar e ver textos lá no Velho Testamento falando, abordando a respeito disso. Depois da morte, da ressurreição de Cristo, como eu já falei, esse local mudou. Não é o tema, e eu preciso caminhar um pouquinho mais aqui, meus amados e queridos irmãos, nessa matéria. Se vocês não viram, vai estar vindo o estágio intermediário dos mortos, você poderá estar explorando maiores detalhes, mas eu tenho certeza que muita coisa já ficou mais evidente e mais clara para você, quando passar por esta matéria, entender um pouquinho melhor sobre toda essa questão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Com relação a isso, só para finalizar, o que você precisa ter em mente, quando, por exemplo, alguém for lhe perguntar, algum sabatista, por exemplo, dizer que esse estágio intermediário dos mortos, os mortos não estão conscientes, que os mortos estão dormindo, é mentira, santo. A Bíblia vai nos dizer bastante claro, Apocalipse 6, 9 até o 11, que quando abre ali o quinto selo, vai mostrar claramente que as almas dos que morreram em Cristo, que estavam debaixo do altar de Deus, do trono de Deus, e vai nos mostrar inclusive também Apocalipse 20 e o versículo de número 4, também mostrando a mesma questão, que esses mortos estão lá. E é interessante dizer quais são esses mortos que ele quer falar daqui de Apocalipse. É os que morreram na grande tribulação. Pastor, haverá salvação na grande tribulação? É uma parte escatológica, mas sim, haverá. Então são aqueles, e diz que essas almas estão clamando, estão chorando, estão clamando. Ora, se elas estão clamando, elas estão dormindo? Ora, com uma rápida análise, saber-se-ia que para harmonizar essa situação é muito clara. Quando fala no sentido, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que já morreram, não no sentido de sono, porque os outros textos vai nos dar a clara certeza que se essas almas estão clamando, eles estão chorando, então não é algo que eles estão dormindo, ou seja, estão conscientes, porque o céu é lugar de pessoas conscientes. A pessoa precisa saber porque lá esteve. Como também no inferno, as pessoas lá estarão, todos eles serão julgados. E serão julgados por quê? Para saber o porquê, o motivo e a razão, porque eles passarão toda uma eternidade lá no inferno, aonde o bicho nunca morre, aonde a ferrugem não corrói, aonde para todo sempre haverá pranto e ranger de dentes. Tal é o sofrimento ali daquele local. Então, acredito, entendido essa parte aqui, precisamos caminhar um pouquinho mais. Então, nós percebemos o que é que Jesus veio aqui para mostrar. Durante toda a vida, e outro dia eu falava sobre isso, e depois dessa pandemia eu já fiz 2 velórios ali, inclusive na minha igreja. E quer ver uma coisa que nos faz refletir bastante, queridos? É quando nós nos deparamos com a morte. Porque a morte, ela vai trazer um triste dado. Quando a morte chega, ela vai interromper o quê? Ela vai interromper a vida. Todas as vezes que a morte chega, é porque ela interrompeu a vida. Ela interrompeu sonhos. Todos que morreram, ele tinha projetos, alguma coisa para realizar, alguma coisa que ele esperava, que ele almejava então fazer. Então a morte veio e interrompeu a vida. Jesus é a única exceção que ele é a vida e a vida interrompeu a morte. Jesus morreu, mas ao terceiro dia
ele ressuscitou. Jesus é a vida, como o texto nos fala. Jesus é o caminho, a verdade e ele é a vida. Então a única exceção aí é Jesus, é o primogênito que morreu e ressuscitou para todo sempre, para nunca mais morrer. Então Jesus, que é a vida, é a única exceção, porque em todas as outras questões a morte vai interromper a vida. No caso de Jesus é a única vez que acontece diferente. A vida interrompe a morte. A vida, que é Jesus, interrompendo a morte, a lei natural de todas as coisas. É por demais interessante toda essa questão aqui para nós analisarmos. Eu queria que você caminhasse um pouquinho agora para a unidade 3, na página 99. Rapidamente vamos falar aqui alguma coisa. Na outra aula a gente finaliza. Eu me detive aqui um pouquinho porque essa questão, irmãos, ela traz muitas dúvidas. Eu quero que vocês não tenham dúvidas com relação a isso. Eu quero crer que vocês tenham entendido essa questão. Se ficou alguma dúvida, nos mande lá no grupo do WhatsApp, faça o seu questionamento, até mesmo por aqui também, e a gente pode estar elucidando, respondendo essa questão aí. Então, na página 103, vai falar da habitação, do espaço familiar, de toda essa questão, como era que eram construídas as casas, as habitações naquela época, a partir do momento, inclusive isso é questão aí de prova, é importante você guardar, que pode ser que caia ou não, mas é importante você guardar, porque antes os judeus eles habitavam em quê? Em tendas. E por que habitavam em tendas? Logicamente, porque eles eram peregrinos, eles estavam peregrinando, estavam caminhando no deserto. Em função disso, se fazia necessário não ter uma construção fixa, mas eram tendas móveis, mudando de lugar em lugar. A partir de quando? Muita calma nessa hora, guarde isso na sua mente. A partir de quando que Israel deixa agora de habitar em tendas, como nômades, e passa agora a viver uma habitação e ter uma casa fixa? Óbvio, claro, a partir do momento que eles chegam na Canaã e ali eles vão tomar posse daquela terra, como nós também um dia, em nome do Senhor Jesus, tomaremos posse da nossa terra prometida, a Canaã celestial. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então quero que você guarde isso, que pode ser que vai lhe servir como uma orientação. A unidade 3, falando aqui do dia a dia em Israel, como que era a questão da habitação, o espaço familiar, como era que eram construídas as casas. Eu tenho tudo isso em slide para vocês compreenderem melhor como funcionava. A questão da luminosidade era um tanto quanto diferente, o telhado era diferente, tal como nós construímos hoje as nossas casas, porque eles costumavam fazer algo em cima das casas que era conhecido como eirado. Lembra quando Jesus diz assim, olha, quem estiver no eirado, não desça aqui embaixo? É exatamente isso. Era porque o eirado ficava em cima. Normalmente, principalmente aqueles que tinham uma condição tanto quanto melhor, eles construíam as suas casas. A casa normalmente era pequena e todos ali acomodados, não era na divisão hoje como nós conhecemos aí, tudo mais, mas do lado de fora da casa geralmente ficava uma escada que dava acesso ao terraço, na parte de cima, onde nós poderíamos dizer que seria o telhado, né? E era muito bem elaborado aquele local, inclusive ele era betumado por dentro e por fora para não descer goteira, para todo esse cuidado, e precisava ser extremamente seguro, porque normalmente eles faziam as refeições, a ceia, em cima, neste terraço. Normalmente as festas deles em família e convidando os amigos, porque os israelitas eram extremamente unidos, havia uma união muito grande. Primeiro, não havia essa construção de muros tal como nós temos hoje. Segundo, que além da estrada que havia no chão, havia um outro tipo de estrada que ficava por cima, e aí é onde vai entrar o eirado, porque de uma casa para uma outra casa fazia-se um eirado de tal forma que o que estava lá do telhado do lado de lá poderia vir para o lado de cá e caminhava e tinha esse livre acesso de união, de comunhão, de tudo que eles poderiam participar ali.
Então as habitações, ela tinha esses detalhes aí um tanto quanto diferenciado. O tempo, meu Deus do céu, já está passando, nós precisamos estar aqui finalizando. Por favor, eu só queria no capítulo 2 aí, pelo menos falar aqui mesmo bem rapidamente aqui sobre o calendário e o modo de pensar o tempo. Então, bem rapidamente aqui, para nós entendermos, e você entender sobre tempo é por demais importante. O tempo, o Kairos, que é o tempo de Deus, o Cromos, que é o nosso dia tal como nós conhecemos. Sobre a questão de tempo, o que você precisa entender? O tempo nosso, os dias nossos, é diferente como os dias de Deus, porque Deus, ele é eterno. Pastor, e nós viveremos uma eternidade com Cristo? Sim. E nós seremos eternos? Nós viveremos uma eternidade com Cristo. Para sermos eternos, Deus, se nós formos analisar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são os eternos, porque sempre existiu, sempre eles existiram, Deus Pai, Deus Filho. Na verdade, o termo mais correto, se fôssemos aqui falar, não seria nem trindade, sim a divindade, porque todos vão compreender, e isso é já em uma outra aula de cristologia, para nós analisarmos toda essa questão de pneumatologia, para nós entendermos a doutrina de Deus, entendermos toda essa questão da cristologia. Então é uma outra matéria, um outro momento que não dá para nós entrarmos aqui. Mas o que eu preciso que você entenda sobre a questão de tempo? Deus, que é eterno, cria um outro tempo chamado eternidade. Então quem cria a eternidade? É Deus. Então a eternidade sempre existe? Não. O eterno, que é Deus, sempre existiu. E o eterno agora, no seu tempo, o tempo de Deus, ele vai criar agora um tempo cronológico também, o Cromos. Ele vai criar também a eternidade, porque a eternidade está dentro do eterno, que é Deus. Deus, que é eterno, cria a eternidade. Deu para entender? Nesse tempo você precisa entender. Deus, ele é eterno, porque ele é o antes de tudo e sobretudo, quando ele cria todas as coisas, ele cria a eternidade. Então a eternidade, na verdade, ela não tem fim, mas ela teve um começo. É isso que você precisa entender. E Deus, que é eterno, ele não tem começo, não tem fim, ele é sempre eterno. Só depois de vida, após a morte, que muitas coisas vão ser nos respondidas. Deus não tem fim e não tem começo. A eternidade tem começo, contudo não terá mais fim, porque será a eternidade. Falando isso, eu acredito que você já deu para entender essa questão. Pastor, não deu para entender. Aí você precisa olhar, por exemplo, Gênesis 1 e 1. Você precisa analisar João 1 e 1. Gênesis 1 e 1 vai dizer: Bereshit bara Elohim et hamashal ve'et har. Quer dizer, no princípio, que é o mesmo princípio lá de João, criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? De todas as coisas. Ele criou o princípio agora da eternidade. Ele está começando a criar agora a eternidade, porque ele é eterno. Um Deus que é eterno agora vai criar no princípio agora o princípio de quê? Dessa eternidade, que também não terá mais fim, que tem começo, mas não tem fim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em grego nós vamos observar que é a mesma palavra aqui utilizada no princípio, Bereshit, aqui, princípio, só que lá no grego, em João 1 vai dizer arque, en arque, en rologos, en prostonteon, kai theos, en rologos. No princípio agora, nós vamos dizer que era o verbo, no princípio, en arque, no princípio, en arque, no princípio, en é no arque, princípio, en arque, en rologos, en prostonteon, kai theos, en rologos. No princípio, nós vamos observar que Deus era o verbo, e o verbo era Deus, e esse verbo era Deus. Está falando de quem? O verbo e Jesus. Então sempre ele existiu. No princípio ele é atemporal, como Deus sempre também existiu. Eles são eternos e eles vão criar agora a eternidade que estava lá no princípio, como nós observamos na criação de todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava lá para criar todas as coisas. Estamos falando aqui de calendário,
tinha algumas coisas interessantes para nós falarmos a respeito de calendário judeu, o nosso calendário gregoriano, o calendário juliano, o calendário asteca, o calendário mais antigo do mundo. Talvez não teremos tempo de falar a respeito disso, mas sobretudo, e hoje essa aula ela vem a calhar muito com relação a isso, o que eu quero que fique muito claro, e aqui é um conselho meu, e já finalizando, porque eu penso que eu sou instrumento de Deus, e estou sendo instrumento de Deus na sua vida, estou sendo instrumento de Deus para lhe abençoar. O meu conselho é que tudo aqui é passageiro, esta vida é muito curta, nós somos peregrinos, então vamos ter muito cuidado, porque esse tempo aqui é muito curto, é um pingo de areia diante da eternidade que nos aguarda. O meu conselho é que aproveitemos, sejamos honestos. E tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem é o autor dela, se é anônimo, mas já ouvi alguém falando, e eu trago ela para a minha vida, dizendo que eu escolhi ou me esforço por demais para ser honesto, porque no final do caminho existe um céu lindo, maravilhoso, e eu não posso perder este céu. Vai aqui esse meu conselho, meu amado e querido irmão, a nossa vida nós precisamos nos esforçar. O Evangelho fala de esforço, de empenho. O céu não fica iludido, ele é tomado sim por esforço. A salvação é de graça, pastor Eurípides? Sim, a salvação é de graça, mas precisamos fazer a nossa parte. Haverá a diferença, como nós falamos aqui, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Aproveitemos a nossa vida de que maneira? Dando o nosso melhor para fazermos a obra de Deus. Há tempo e fora de tempo. Quando e quando eu digo, e eu digo isso muito importante, alguém diz assim: pastor, eu não vou pregar porque ainda não tenho curso teológico, eu não vou visitar porque eu tenho isso, eu tenho dificuldade. Irmão, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não vamos viver uma vida medíocre, vamos dar o nosso melhor. E o que é dar o nosso melhor? É fazer com capricho. E o que é fazer com capricho? Fazer com capricho é dar o melhor. E isso não é uma frase minha, eu preciso dar o crédito. Mário Sérgio Cortella, quando ele pega e diz assim, que fazer com capricho é você dar o seu melhor nas condições em que você tem, enquanto você não encontra melhores condições para fazer melhor ainda. O que é dar o seu melhor? O que é fazer com capricho? Fazer com capricho é você dar o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O que está querendo dizer aqui? Você não tem desculpa, você pode dar o seu melhor. Você vai perceber que lá no trabalho, na empresa, onde você estiver, só vai sobressair aqueles que trabalham acima da média. Se você faz apenas o possível, meu amado e querido irmão, isso é o que a Bíblia diz, você está sendo um servo inútil. Se fizermos apenas o que nos mandam, somos servos inúteis, porque estamos na média. Então nós precisamos fazer não o possível, mas fazer o nosso melhor. E o que é dar o nosso melhor? Explicando para você entender. Dar o seu melhor é você não fazer apenas o possível, é você caminhar um pouquinho mais além. Não faça, e aqui vem o meu conselho, em tudo que você for fazer na vida, na igreja, na vida, não faça o possível. Faça o seu melhor. Porque quando você, podendo fazer o seu melhor, se conforma em fazer apenas o possível, você vai cair num terreno extremamente perigoso chamado mediocridade. E o que é mediocridade? Uma vida mediana, na média. A nota que você precisa para passar é 5, mas você pode tirar 10, mas você só passa na média, no limite. Então pare de viver uma vida medíocre desta forma, porque o que é mediocridade? É uma vida mediana, é uma vida morna. E sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer? A Bíblia diz, não sou eu, que os mornos, Apocalipse vai falar a respeito disso. Salvo engano, capítulo de número 3,
a partir do verso 14, vai dizer que Deus ele vai vomitar fora os que são moles. Ah, quem dera tu fortes quentes ou frio, mas porque tu não és quente e tu não és frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque o morno, água morna, a gente acaba por vomitar, meu amado e querido irmão. Então Deus está a ponto de vomitar pessoas que estão vivendo na média. Não se contente com o possível, podendo fazer o seu melhor. Aqui eu dou um conselho que eu acho lindo, maravilhoso, quando aquele homem ganhador do Prêmio Nobel da Paz com muita autoridade, Albert Schweitzer, no ano de 1952, ele diz uma célebre frase dizendo que a tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é quando morre no homem algo estando ele ainda vivo. Explicando o que ele está querendo dizer aqui. Tem muitas pessoas que estão, na verdade, estão vivos, mas deixou morrer dentro dele alguma coisa. Morreu uma coisa boa, entrou a corrupção no seu coração e vai morrendo, e vai morrendo. Às vezes o que morreu naquele homem é a esperança. Eu gostaria de, então, pedir que nós elevemos essa nossa condição espiritual. E aqui vai o meu grande conselho. A vida é muito curta para ser pequena. Quem disse isso foi Benjamin de Israel, um homem bastante conhecedor. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que eu e você apequenamos a vida? Quando nós levamos uma vida fútil, inútil, banal, sem rumo, sem sentido, sem sabor, uma vida morna, que Deus está pronto a nos vomitar. Então vamos além, vamos ser um obreiro de excelência, um aluno de excelência, um homem de Deus de excelência que pregue, que dá o seu melhor na vida, na sua empresa, na sua família e na casa do Senhor, porque a única coisa que levamos da vida é a vida que nós levamos, meus irmãos. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. Estamos concluindo aqui a nossa aula nesta noite, na quarta unidade. Vamos estar dando continuidade. Se der para nós finalizarmos isso daqui, a gente finaliza. Mas de minha parte, Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Espero que a aula tenha sido de alguma forma proveitosa. Deixe-me ver se tem alguma pergunta aqui. Era uma Dias está dizendo que na TV ficou pior ainda a transmissão. Ô, irmã, que pena, lamentável. A gente fica triste aí com essa situação de não ter chegado legal aí o sinal. Beth Fernandes, pois mas a caixinha de saída do meu celular deu problema e tal. Qual a outra pergunta? Não temos mais nenhuma pergunta, deu tudo certo por aqui. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. Muito obrigado aos irmãos que até agora nos ouviram pacientemente aí. Estamos finalizando. Na próxima segunda-feira vamos estar aqui finalizando a quarta unidade do módulo Maneiras e Costumes. Deus tem coisas grandes, maravilhosas e especiais para a nossa vida. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Tenha uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus.